Agora a gente vai aqui para o nosso simulador de lucro, tá? Mas antes de falar do simulador de lucro, deixa eu te mostrar uma coisa. Você sabia que é possível você aumentar o lucro da sua empresa sem que necessariamente você aumente as receitas do seu negócio? Se você não sabe disso, você vai saber agora. Para que você entenda como isso é possível, olha aqui na tela, você está vendo. Olha só, como é possível você aumentar o seu lucro sem que você necessariamente precise vender mais? Vamos fazer um exercício aqui, vamos fazer um exercício juntos para você entender. O que acontece com as suas receitas se você diminuir o seu custo fixo? Ela aumenta, ela diminui ou ela fica igual? Se você respondeu que ela fica igual, você está certo, tá? E neste caso, mesmo caso, se você diminuir o custo fixo, o que acontece com os seus custos variáveis? Lembra que o custo variável ele anda junto com as receitas, tá? Ele está diretamente ligado com as suas receitas ou com o volume produzido, tá? Então, se as suas receitas permanecem iguais, o custo variável também. Então aqui você diminuiu o custo fixo. Então se eu diminuir o meu custo fixo, o meu lucro ele aumenta, tá? Então, se você diminuir o seu custo fixo, tá? Você aumenta a sua margem de lucro, tá? Aliás, só para adiantar aqui, todas as medidas aqui que eu falar aqui na tela vai aumentar o lucro, tá? Mas vai ter uma aqui que é a sacada. E agora os custos variáveis. O que acontece se você reduzir os seus custos variáveis? O que acontece com as suas receitas se você diminuir os custos variáveis? A sua receita, ela fica igual, ela aumenta ou ela diminui? Você diminuindo só os custos variáveis, a sua receita fica igual. Custo variável diminui, né? O custo variável. E os custos fixos? Neste caso, como é custo fixo, ele também permanece igual. Só que como você diminuiu aqui os seus custos variáveis, você aumentou a sua margem de contribuição e, consequentemente, você aumentou o teu lucro, tá? Agora aqui no volume de vendas, se você aumentar o seu volume de vendas, o que acontece com as suas receitas? Suas receitas aumentam, né? E os custos variáveis? Lembra que o custo variável anda junto com a receita? Então, se a sua receita aumenta, o seu custo variável também aumenta, tá bom? Porém, seu custo fixo, ele fica igual, ele permanece na mesma linha, tá? Mas como você aumentou o volume de vendas, você também aumenta o teu lucro, tá? Claro que, aí tem um segredo aqui, tá? Se o seu preço de venda ele estiver correto. Se você tiver com uma boa margem de contribuição ou se você utilizar o método do markup, seu preço está calculado da forma correta, então, neste caso, aumentou o volume de venda, vai aumentar o seu lucro também, porque se seu preço não estiver pagando seus custos, não estiver dando o lucro, quanto mais você vende, pior é a sua situação, tá? E agora eu deixei por final o preço. O que acontece com as suas receitas se você aumentar o preço do seu produto? A sua receita, ela provavelmente vai aumentar, correto? Então a receita aumenta. E os custos variáveis? Aqui tem uma sacada nos custos variáveis, ó. Olha só, os custos variáveis, ele é composto por duas partes, tá? Uma parte é a parte de mercadoria, a compra da mercadoria é a compra dos seus produtos para revenda, enfim, são os seus fornecedores, tá? A outra parte são todos os percentuais que incidem sobre a venda, tá? Imposto, comissão, tarifa de cartão, a taxa dos adquirentes, né? Taxa de marketplace, se for seu caso, tá? Enfim, todos aqueles percentuais que incidem diretamente no seu faturamento. Então você tem essas duas partes aqui que compõem os seus custos variáveis. Então quando você aumenta o preço de venda de um produto seu, olha o que acontece. A parte de mercadoria, né, a parte dos fornecedores, ele vai permanecer igual, tá? Você aumentou só o preço de venda, tá? Digamos que você comprou um produto
para revender por R$ 10 e você vendia a 50, só que agora você vende a 60, você continua pagando os R$ 10, tá? Porém, a parte de percentuais, ela vai aumentar, tá? Então, tudo que for percentual aumenta também porque você está aumentando o teu preço de venda, ok? E é isso que acontece aqui, ó. Então, uma parte do seu custo variável aumenta e outra parte permanece igual. E o que acontece quando você aumenta o seu preço? O seu custo fixo permanece igual, aumenta ou diminui? Seu custo fixo permanece igual, tá? Então, olha só que legal aqui, ó. Neste caso aqui, a gente também vai ter lucro, tá? Isso aqui também aumenta o lucro. Mas neste caso aqui, o que mais vai impactar no lucro aqui no final, né? O que mais vai impactar, a mudança que mais impacta no resultado final da sua empresa é o preço, tá? Então, quando você aumenta o preço do seu produto, você aumenta de forma considerável o lucro da sua empresa. Tem um estudo, se eu não me engano, é da Harvard, que mostra que 1% de aumento no preço, ele chega a representar aí algo em torno de 8 a 14% de aumento no lucro, tá? Então, quando você aumenta 1% no seu preço, você não está aumentando 1% de lucro. Você está aumentando muito mais do que um simples aumento de 1% no seu preço, tá? O impacto direto no lucro é muito maior, tá? Ao contrário, por exemplo, se eu eliminar R$ 1 de custo fixo, R$ 1 de custo fixo é R$ 1 no meu lucro, tá? É mais ou menos esse raciocínio, tá? Então, o que é bacana aqui é que quando você faz essas alterações, não necessariamente você precisa aumentar o volume de venda, tá? Então, essas aqui são formas de você aumentar o lucro da sua empresa sem necessariamente você ter que vender mais, exceto por aumentar o volume de vendas, óbvio, né? Então, ou você pode aumentar o preço do seu produto, né? Ou do seu serviço, ou diminuir os seus custos, tá? Tem até a frase famosa aí do o Jorge Paulo Lemann, dono da Ambev, né? Ele diz o seguinte, que custo é igual unha, você sempre tem que cortar, tá? Então, quando você entende isso aqui, o jogo começa a mudar, tá? E por incrível que pareça, o pequeno empreendedor, o micro pequeno empreendedor, ele não dá muita atenção a essas coisas, tá? Ele acha que ele tem que vender mais, só vender mais, vender mais, vender mais, vender mais, mas ele não dá importância, ou ele não conhece, né? Eu acredito que ele não dá importância porque ele não conhece, deve achar chata essa parte de gestão. Ele não olha para o ciclo financeiro da empresa dele, ele não olha o comportamento de custo, ele não entende qual que é o ponto de equilíbrio dele, ele acha que se ele aumentar o preço os clientes vão fugir. Dito tudo isso, agora você pode ir lá na nossa ferramenta que é o simulador de lucro. Como que você pode fazer isso, tá? O quanto que cada alteração ela pode impactar na sua empresa, tá bom?